abaixa mais um. Tá frio. Não tem ninguém não. E da educação inicial aqui. Eu tô no da Hidra. Olá, Laís, Sandra. Que bom que vocês chegaram. Karina. Oi, Gabi, tá boa? Saudades de você, quanto tempo. Patrícia. Oi, Laís, tudo certinho até agora. Oi, Soraya, acabamos o terço. Viu que hoje eu estava no terço também, não poderia deixar de jeito nenhum de participar. Oi, André. Pois é, Gabi, que bom que você está aqui com a gente e que bom que você continua firme aí trabalhando. Isso é muito bom. O Mari, que bom, obrigada pela participação. Já já nós vamos começar. Carla, tudo bem? Gleice, oi! Que bom, gente, vendo tanta gente assim, nossa! Obrigada, Sandra. Tia Neuza, obrigada. Oi, Regis, atendendo? Ju, vai chegar o seu dia, viu, Ju? Oi, Leandro, trabalhando, Leandro? Sexta-feira você estará aqui comigo. Você também, Regis. Regis e Bárbara, na quinta-feira teremos vocês. Oi, tudo bom, Adma? Que bom! Tudo bem? Oi, Jennifer, estou aqui na sua sala hoje, viu? Flávia, amanhã aqui comigo. Prepara amanhã. Pois é. Volta logo, viu, Jennifer? Volta logo para suas aulas aí de redação. Vanessa, obrigada, Vanessa, por estar aqui conosco. Sim, estaremos juntas. Bom, gente, para mim é muito bom estar aqui com vocês, eu estou feliz. Eu relutei um pouco inicialmente para poder fazer essas lives, mas me convenceram. E no fundo, com certeza é mais aprendizagem. E essa ideia do tema Rodando a Vida em Tempos de Quarentena, a ideia foi assim no sentido da gente ouvir várias pessoas, os nossos convidados que estão programados para essa semana, para saber como é que foi a experiência deles, como é que tem sido a experiência de cada um deles nesse período de quarentena, de isolamento, que a gente, né, de repente a gente se viu em casa simplesmente. Então, assim, a ideia é essa. E também eu e a Patrícia e a Laís, nós tivemos ideia inspiradas na Roda da Vida. Por que não rodar a nossa vida em vários setores para que nós possamos refletir, para que nós possamos aprender e para que nós possamos também encontrar
alguma forma de obter mais equilíbrio emocional nesses momentos e também resultados, porque para muitos parece que parou tudo, que travou tudo. Então a nossa preocupação é nesse sentido. Bom, nós teremos, gente, então 5 lives essa semana. Hoje eu sozinha. Amanhã nós teremos a Flávia, depois nós teremos o Altair, o Regis e a Bárbara, o doutor Regis e a doutora Bárbara e a Juliana. Então são pessoas como nós, sabe? São pessoas assim bem afinadas com o nosso jeito de ser, simples, mas que são profissionais bastante comprometidos com tudo que eles fazem. Então, essa ideia de chamá-los foi porque essas pessoas são pessoas mais próximas de nós mesmos. Ok? E vocês já devem ter visto aí no WhatsApp, a Patrícia já divulgou o nome das pessoas com os temas cada dia. Mas só para assim, para quem não teve a oportunidade de ver, hoje o meu tema será em um mundo de escolhas, nós precisamos aprender a escolher rodar a vida. A Flávia, com autoconhecimento não tem crise, é sempre muito poderoso o autoconhecimento. Com o Altair Camargo, no aspecto profissional. E agora, como é que fica a vida profissional e os negócios? O doutor Regis e a doutora Bárbara, saúde além da quarentena, porque isso aí vai além da quarentena. Aliás, muitas coisas têm que ser repensadas novamente além desse período de quarentena. E no último dia, na sexta-feira, a convidada é a Juliana Reis, construindo relacionamentos em tempos de distanciamento social. Olha, gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo que a gente vai ver aqui é assim, um bate-papo mesmo, são experiências, coisas do dia a dia, mas que será, sim, muito importante nesse processo, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu quero começar a perguntar para vocês o seguinte: quem é que aqui começou o ano assim, com aquela vontade que tudo vai dar certo, que vai ser o ano, sabe, a mil? Eu acredito que a maioria de vocês tenham começado um ano assim com bastante vontade, sabe, que tudo desse certo. Eu também comecei o meu ano cheia mesmo de vontade, sabe? Cheia achando que tudo ia dar certo, que 2020 seria uma década daquelas. Eu cheguei até a comentar com algumas pessoas, o que nos espera 2020? Nós estamos numa nova década, imagina só, em 10 anos, a quantidade de coisas que acontece na nossa vida, no nosso país, no mundo de uma forma geral. Então, assim, muitas expectativas mesmo. E o final de ano foi assim, sabe, tão bom, levantou tanto o meu astral, e eu acho que o astral também de várias pessoas próximas a nós. Casamento de parentes, de primos, depois outro casamento, e depois outro casamento, sabe, e as festas de final de ano. Então tudo isso parece que faz gerar algo muito bom na gente e nos dá aquela vontade realmente que tudo dê certo, que tudo comece muito bem e vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Bom, gente, só que essa foi assim, a minha expectativa. A minha expectativa era começar um ano que seria o ano. Eu tinha minha agenda super organizada, eu estava feliz, porque eu estava até aqui de trabalho. Quem me conhece sabe que eu gosto mesmo de trabalhar.
E eu estava feliz com isso, o ano inteiro, tudo arrumadinho, tudo bonitinho já. E além disso, né, dessas festas de família, de amigo, mais ainda em ritmo de formatura da minha filha mais nova, que esse ano, que acabou formando, depois eu conto a história para vocês, acabou formando antes do período letivo em função desse coronavírus aí. Bom, só sei que... E mais um monte de outras expectativas, um monte de outras. Datas bloqueadas, confirmadas, cursos, etc, etc e tal. Segundo ponto, realidade. Realidade, minhas malas já estavam prontas para viajar no dia seguinte, quando veio, né, aquele negócio forte de coronavírus, para tudo, quarentena, o povo correndo, aquela bagunça toda. E eu realmente fiquei, puxa vida, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí foi o quê? Foi na segunda-feira, né? Um cliente meu ia viajar na terça, o cliente meu, Lisbeth, para tudo, porque parou tudo. Eu falei, tudo bem. Então, eu fiquei naquele negócio, né? Assim, e agora? E agora? Como é que vai ser? A realidade era simplesmente bem diferente das expectativas que eu tinha. De malas prontas para viajar no dia seguinte, né, a notícia, nós tivemos declarada a primeira quarentena, cursos, compromissos suspensos, empresa fechada, fechei tudo. Isolamento e distanciamento social, parece que a gente estava até com medo de chegar perto das pessoas. Todos em casa. Então, de repente, o mundo inteiro teve que se render a um vírus invisível que se tornou presente no mundo todo. Ele não sabe, não era nada, estava no ar, sei lá onde, e simplesmente colocou todo mundo aí em situações bem diferentes, de uma hora para outra, de um dia para o outro. Então, assim, gente, realmente as expectativas e a realidade pode ser bem diferente. Mas nós temos que ser otimistas com essa realidade também, porque o nosso mundo não pode parar. Não pode parar. Eu ouço algumas pessoas dizendo assim, meu mundo parou. Eu não acredito que o mundo tenha parado. O mundo pode ter feito uma bagunça, sabe, na cabeça da gente. O que fazer? O que fazer? Então tudo foi muito rápido, ninguém esperava nada. De mala pronta, compromissos adiados, pensava na empresa, pensava na família e supermercado. Nessa hora, né, a gente pensa no supermercado. De repente eu tive que decidir, eu tive que tomar uma decisão. Patrícia é minha filha. Patrícia, vamos para o supermercado, fecha tudo e vamos para o supermercado. Pois é, estava aquela loucura. Nenhum plano emergencial, gente. Eu creio que a maioria de nós fomos pegos mesmo de surpresa. Ninguém esperava que algo tão diferente, sabe, tão invisível faria parte da nossa vida. Então eu quero contar para vocês como é que eu me senti. Porque, assim, muitas vezes nós não queremos tomar contato com os nossos sentimentos, mas se a gente não sabe o que está sentindo, fica difícil você tomar também decisões melhores. Então, como eu me senti nessa quarentena? Num primeiro momento foi tudo esquisito, tudo bagunçado, não dava para acreditar no que estava acontecendo. Tanto é que na semana anterior eu passei 3 dias em São Paulo, porque assim, eu não acreditava que isso, sabe, teria a proporção que teve. Mas mesmo assim, eu falei assim, não, eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Isso aí vai ser por pouco tempo. Então eu consegui, nessa bagunça toda, demonstrar um pouco de calma também, para que eu pudesse ser mais produtiva, para que eu pudesse realmente ver o que eu iria fazer naqueles momentos. Então, nesses dias confusos,
difíceis, esquisitas nesses primeiros dias, eu estava assim, a todo vapor. Eu consegui acabar de ler 2 livros que eu precisava de ler, eu fiz pesquisas na internet, eu revi material de cursos e umas coisas mais. Tudo isso conciliando o quê? Casa, né? Porque a gente voltou para casa, o nosso abrigo é a nossa casa. Então, cozinhando, lavando, passando no dia a dia. E isso também tem algumas pessoas que não gostam. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de fazer uma comidinha simples, arrumar e tal. Então, isso para mim até que não foi difícil, não. Por incrível que pareça, isso até me tranquilizou, serviu no decorrer dos dias para poder me tranquilizar um pouco mais. Mas realmente eu fiquei agitada, eu fiquei muito acelerada. Bom, então essa foi a primeira fase. Eu também comecei a perceber, eu estava ansiosa por ver as notícias, o que estava acontecendo e tal. Só que depois eu comecei a ficar estressada, literalmente estressada. Estressada porque eu começava o dia ouvindo rádio quando eu estava fazendo as coisas, depois eu passava para o jornal e assim por diante. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou mais ficar nessa coisa de ficar só assistindo essas notícias. E o pior, notícia é só ruim. A gente não vê os pontos positivos. Eles só nos mostram aquilo que está literalmente o quê? Negativo. Então isso para mim gerou muito estresse mesmo. Mas passando alguns dias eu comecei a desacelerar, querendo mesmo descansar a cabeça. Eu queria descansar minha cabeça, eu não estava aguentando mais. Ficar muito tempo em casa não é muito comum para mim, apesar de eu gostar de ficar em casa, mas assim, de 2 em 2 dias eu tinha que dar uma escapulida. Mas tinha mesmo. E ainda tô nessa fase. Eu tenho que aguar planta lá na empresa, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir na padaria. Então, assim, eu arranjava um jeito mesmo de sair por pouco tempo, de máscara, tudo, mas eu tinha que sair. Difícil ficar só dentro de casa também. Mas cozinhar, arrumar, lavar, as minhas rezas e as rezas da Soraya, do Herbert, me fizeram um bem, me fazem um bem muito grande. Todos os dias, gente, não sei nem quantas semanas que a gente está rezando o terço pelo celular, do jeito que a gente está fazendo aqui agora. E veja só, isso foi muito importante para mim, isso é muito importante para mim. Eu acho que nessas horas que a gente fica assim meio que, sabe, meio que difícil, tudo bagunçado, a gente tem que buscar também o lado espiritual, independente da crença que cada um tiver. Mas isso foi me ajudando a ter mais calmas. Terceiro momento, assim, puxa vida, não dá de jeito nenhum para poder continuar desse jeito, tem que fazer alguma coisa, porque aí eu comecei a relaxar também, sabe? Eu comecei a ficar fazendo outras coisas e deixar as questões profissionais meio que de lado. E se a gente não mantém uma rotina, se a gente não tem cuidado, a gente acaba desacelerando demais. Mas nós começamos assim, trabalhar mesmo, home office. Por quê? Porque como vocês, eu também tenho que pagar a conta. Se não pagar a conta, como é que faz? A gente vai viver como? De que jeito? De que jeito? Então nós temos que pensar alguma coisa e colocar isso em ação realmente. Fechar ou reinventar foi a grande questão. Eu ouço isso demais da conta, ouvia isso demais. Olha, é o seguinte, se a gente não se reinventar, a gente vai ter que fechar, realmente. Isso agora está acontecendo na prática, nas nossas vidas. Eu que não acreditava em certas coisas, você que não acreditava, sabe que isso pode acontecer com todo mundo, mas não vai acontecer comigo.
tá acontecendo agora com todo mundo. É como se fosse assim, sabe, apertar um botão pra gente pausar e pra gente rever um monte de coisas. Incertezas, dúvidas, como será daqui para frente, né? Então aquele incômodo continuou persistindo. Como vai ser daqui para frente? O que fazer? Como que a gente vai recomeçar? Como que a gente vai continuar? A gente vai fechar? Então isso começou também a me fazer olhar para o negócio e a produzir alguns materiais. Por exemplo, uma coisa que eu nem estava nos meus planos. Eu consegui montar nesse período um curso online meu para ser divulgado. Já é assim um material que vai sair logo logo. Então, o fato de produzir material, o fato de, sabe, de ficar pensante, o fato de ter juntado, né, eu, a Laís e a Patrícia, quebrando cabeça e buscando novas formas, acabou saindo alguma coisa e nós, inclusive, essas lives. Então, nesses momentos de criação, o sentimento que passa, sabe o que é, gente? Pelo menos para mim, de esperança, de alívio, de motivação para continuar a busca e dar o meu melhor da forma que a gente escolher. Sim, dar o melhor. Nesse momento a gente nem está pensando em dinheiro, por exemplo, porque está tudo parado. Nós trabalhamos simplesmente com cursos presenciais. E aqui na Hydra são empresas que vêm aqui para poder ministrar treinamentos também. Então veja só, não é só questão de dinheiro, mas é a questão mesmo de você encontrar um novo jeito de caminhar. Então, assim, o quarto ponto é dizer para você, afirmar para vocês que o mundo não parou de jeito nenhum. Não parou mesmo. Tanto é que a minha filha, que ia se formar em junho, ela se formou essa semana por videoconferência. Por videoconferência. Depois nós teremos festas. Depois, a gente nem sabe quando ainda, mas se formou. Tantas pessoas que tinham apresentações presenciais que simplesmente tiveram que trocar o presencial por uma teleconferência, por exemplo. Então, assim, o mundo não parou, as pessoas de todos os lados, de todas as formas, estão arranjando formas de sobreviver. Eu acredito que esse momento é o momento mesmo de sobrevivência, gente. De sobrevivência, é cada um procurando como daqui para frente a gente vai sobreviver, né? Então, eu sei que cada um sente de uma forma, que cada um pensa de uma forma, mas é muito bom você poder olhar o que as outras pessoas estão pensando, estão sentindo, como que elas estão lidando com essa situação, que é uma situação extremamente nova para todo mundo. Como? Então, isso pode nos ajudar. Então, isso foi também a ideia que nós tivemos para poder contribuir nesse momento com as pessoas que são mais chegadas, com as pessoas que estão no nosso meio. Então, é válido. E assim, a intenção dessas lives também é que eu, revendo todo o meu trabalho, que eu possa trazer em cada momento, sabe, algumas alternativas para vocês. Não é receita, de jeito nenhum. São alternativas que servem para mim, que pode servir para você, para outra pessoa, mas não se enquadra para outra. Mas alternativas. E se vocês tiverem também essas alternativas, essas ferramentas, por favor, compartilhem conosco. Porque o momento é mesmo de reinventar, é o momento de você buscar algo que faça a diferença. Então, assim, eu tive esses altos e baixos, eu tive essas misturas todas aí de sentimentos e preocupações também.
pensando em filhos que estão na linha de frente, irmão, genro na linha de frente, mas cada um está buscando o seu jeito de reinventar-se. Cada um está lidando com o momento de formas diferentes e nós precisamos compartilhar essas formas diferentes. Então, assim, no geral, isso que tem acontecido comigo. Eu acho que tem acontecido também com muitas pessoas que eu já conversei e tudo mais. Mas depois eu comecei a pensar em outros aspectos. Por exemplo, tudo que eu trabalho nas empresas, em grandes empresas, diversos tipos de situações, teorias, comportamentos que são aí falados, faz isso, faz aquilo, conceitos. Eu peguei assim, puxa vida, chegou a hora também de eu ver o que esse momento está me ajudando a aprender em termos desses conceitos que eu tanto trabalho, que eu tanto assim faço um esforço muito grande para fazer a diferença. Pois é. Eu descobri coisas que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, vocês sabem o que é o mundo VUCA? Pessoas da nossa área de desenvolvimento de pessoas com certeza vai saber, mas outros tipos de profissionais pode ser que nem nunca tenha ouvido falar sobre o mundo VUCA. Há alguns anos eu já venho falando que o mundo é VUCA, que autores teóricos vêm falando que o mundo é VUCA. E eu sabia ensinar isso na teoria. Somente esse momento de corona é que me fez cair na real. Gente, o mundo é VUCA mesmo. E eu vou contar para vocês por que ele é VUCA mesmo. O mundo VUCA, ele é volátil, muda o tempo todo. Se a gente for olhar o que está acontecendo aí no mundo de uma maneira geral, quantas mudanças de um ano para o outro, as mudanças vêm acontecendo cada vez num período mais curto. Mas eu falava isso, que o mundo muda o tempo todo. Mas o coronavírus me fez cair na real. E muda mesmo. Incerto. Cada vez é mais difícil você fazer previsões. E nós falamos em planejamento, fazemos planejamento, planejamos a nossa agenda, a nossa vida, o passo a passo, mas isso cada vez mais tem que ser num curto espaço de tempo. Por quê? Porque o mundo é VUCA. O mundo é incerto, fica cada vez mais difícil fazer previsões e complexo também. Tudo está conectado, gente. Chegou a hora de nós falarmos com todo tipo de pessoa, não é só o profissional X ou o profissional Y, não. Nós precisamos ouvir opiniões, entender outros pontos de vista. Por quê? Porque o mundo é complexo. Tudo está conectado, nós dependemos de todo mundo, de tudo, o tempo todo. E o outro ponto, outra característica do mundo VUCA é que o mundo é ambíguo, não existe respostas precisas para tudo. Não existe. Então, cada vez mais nós vamos ter que trabalhar no sentido de fazer conexões com outros tipos de profissionais para que nós possamos ter respostas melhores. Então, o mundo VUCA. Sim, eu acredito que daqui para frente nós iremos ouvir ainda mais sobre o mundo VUCA. Então, o meu jeito de explicar o mundo VUCA daqui para frente, principalmente nas turmas de lideranças que eu trabalho, formando líderes, com certeza será diferente. O mundo é VUCA e eu vou contar a minha experiência nessa descoberta. Outro ponto também que eu aprendi a enxergar na prática, já tinha exemplo, mas que esse momento também
me fez enxergar é a questão do conceito de crescimento exponencial. A gente ouve falar muito hoje nas empresas, o crescimento é exponencial, as empresas têm exponenciais. Vamos pensar um exemplo bem simples, o Uber. Ele cresceu assim, a Uber cresceu de uma vez. E o que a gente está vendo na televisão, no dia a dia? O crescimento exponencial do coronavírus. É ou não é? Então é só lembrar disso, é um crescimento gigantesco. Esse é o conceito que nós temos aí no mundo organizacional. Outro ponto também que me fez refletir, me fez repensar também, foi a questão do equilíbrio e ter equilíbrio emocional, ter inteligência emocional. Puxa vida, a gente fala, mas quando você se vê diante uma situação como essa, como é que você reage? Você já pensou nisso? Você já pensou assim, o passo a passo? Como é que foi com as suas reações? O que está acontecendo com você internamente? Será que a gente está cuidando desse equilíbrio emocional, da nossa inteligência emocional? Porque falar é uma coisa, agora ter ferramentas ou fazer alguma coisa nesse sentido é outra. Então, quantos problemas não são resolvidos no nosso dia a dia e são até intensificados porque nos falta inteligência emocional? Então, pense nisso também. Essa foi uma grande reflexão que eu fiz. Outro ponto, gente. Eu tô assim, é claro que eu tenho muitos pontos. Eu acho que eu iria ficar falando um tempão, mas eu selecionei alguns. Um outro ponto também, muito falado, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês já tenham ouvido falar nisso. Falar da resiliência. Hoje, tem que ser resiliente, resiliência isso, resiliência aquilo. Com certeza, caiu a ficha. Se não caiu ainda, pensa um pouco mais. Quanto é importante você ter resiliência. Gente, nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis, como a gente está vivendo agora, e talvez seja só o começo, se nós formos frágeis, nós não conseguimos ir em frente. Você simplesmente, não consegue ir em frente, o frágil desaparece. Nós temos pelo menos que ser resilientes assim. A resiliência é como se fosse, eu gosto de dar esse exemplo, é como se fosse um elástico. Você coloca um elástico assim na sua mão e você faz isso. Você estica o elástico até o limite e solta. Ele volta ao tamanho original. Então a resiliência é isso, você dá tudo de si, você faz o que você pode, o que você não pode, e você não desiste, e você arranja fôlego, e você arranja vontade, e você arranja energia para poder ir além. Então, tem até um autor que está sendo assim, super falado de uns anos para cá, que é o Nassim Taleb. Ele escreveu um livro dessa grossura, assim, quem tiver paciência para ler, lê, porque vale a pena. Eu não consegui, eu só tenho o resumão dele. É preciso ser antifrágil para decolar. E ele tem toda a razão. Então, em relação à resiliência, não basta só resiliência, não. Se você for frágil, você some. Se você for resiliente, você consegue sobreviver. Mas nós precisamos, ainda mais do que a resiliência, é ser antifrágil. Porque quem é antifrágil, decola, vai em frente. Então, nós temos que nos trabalhar nesse sentido para que nós possamos ser antifrágil. Então, o corona, esse período de quarentena, eu revendo isso tudo, me fez também aprender um pouco mais sobre isso. Imagina só, os frágeis nessas horas, gente, quantas pessoas passando mesmo,
sabe? Necessidade, pessoa desesperada, que não sabe o que vai fazer da vida, qual vai ser o rumo, que não tem a quem procurar, a quem recorrer. Imagina só que tristeza que é isso tudo. Então, assim, nós temos que colocar na nossa pauta essa questão de aprender um pouco mais com tudo isso que está acontecendo. Um outro ponto também que eu refleti, eu já refletia bem sobre isso, mas agora, olhando numa proporção maior, sabe, num cenário maior, veja bem, será que nós estamos mesmos conectados, gente? A gente fala tanto de conexão, a gente fala tanto de trabalho em equipe, a gente fala tanto que está no mesmo barco, essas coisas todas aí. E eu pergunto, será que nós estamos no mesmo barco mesmo? Eu acredito, olhando, né, de uma forma geral, nós temos barcos diferentes. Nós temos barcos diferentes e cada um vai ficar lutando aí, infelizmente, para poder sobreviver no seu barco. Algumas pessoas não conseguem, lembrando lá a tal da resiliência lá ainda, né, do antifrágil. Aquele barco que for frágil, ele vai afundar. Nós, infelizmente, nós somos muito egoístas, nós olhamos para o nosso negócio, nós olhamos para o nosso pedaço. Nessas confusão aí de decretos e tudo mais, vendo esses jornais, o pessoal falando assim, mas a minha área é importante, a minha área é isso, se a minha área não tiver nisso, não sei o que, ppp. Gente, pelo amor de Deus, qual é a sua área? Nessa hora, sabe, nós não temos que pensar na nossa área, nós temos que pensar que tudo está sim conectado. Eu não sou mais ou menos do que ninguém nessa hora, não. Em alguns momentos nós tomamos a dianteira, em outros nós ficamos para trás. Pensa vocês, por exemplo, nos profissionais de saúde. Sim, nos profissionais de saúde que estão à frente. Eu fico super preocupada mesmo. Quando a Soraya fala lá dos profissionais de saúde, eu falo assim, oh meu Deus, proteja mesmo todos os profissionais de saúde, porque a gente tem gente, né? Tem filho, tem irmão, tem... Nossa... Então, nessa hora, essas pessoas têm mais destaque. Quem sou eu nessa hora aqui agora, gente? Sabe? Então, a gente tem que ter essa visão, essa visão. Em alguns momentos nós estamos à frente, em outros momentos nós estamos no meio e assim por diante. E realmente nós temos que trabalhar no sentido assim de estarmos no mesmo barco, sabe? Estarmos no mesmo barco, olhar para o outro com outro olhar. Então, por isso que eu fico, né? Falando assim, nós trabalhamos em equipe, nós estamos super conectados, a minha área se dá muito bem com a área do fulano de tal, ou com o departamento tal, ou não sei o quê. E eu pergunto, será que nós estamos mesmos conectados? Ou cada um querendo puxar pro seu lado. Infelizmente, né? É o que a gente vê aí. E outro ponto também que a Juliana vai até falar na parte de relacionamento. Como que nós somos problemáticos em termos de relacionamento. Eu vou falar em termos de em casa também, mas em termos de trabalho, os maiores problemas que nós temos são problemas relacionais, que tem a ver com comunicação, tem um monte de coisa. E nós não sabemos nos relacionar. Esse momento de distanciamento, eu queria saber como é que vai ficar lá na organização depois. Vai melhorar os relacionamentos? O que as pessoas irão fazer nessa hora? Porque a gente quer sempre jogar a culpa no outro. Então, se o distanciamento social, quem sabe ele pode chegar às pessoas, fazer com que as pessoas estejam mais próximas.
porque realmente nós estamos conectados uns com os outros. Assim, isso é que é rodar a vida. Isso é que é rodar a vida. Nesse momento nós estamos rodando a vida, gente, em família. Quem é que está aí dentro de casa, direto? Como é que é o relacionamento, sabe? É um outro momento da nossa vida que não paramos para pensar hora nenhuma, é só fazer, fazer, fazer e fazer. Então, assim, a gente se vê dentro de casa, junto com as pessoas da nossa família, né? E assim também acontece em outros setores. Bom, outro ponto ainda, gente. Outro ponto. Espera só um pouquinho. Quanto tempo? Tá certo, tá bom. Tem gente aqui me controlando, tá, gente? Um outro ponto também é o seguinte: a questão da nossa autorresponsabilidade. Imagina só, sabe? Não dá para ficar procurando quem é o culpado agora, não. E nas outras situações de vida, não dá para ficar de jeito nenhum procurando culpado. A gente tem que ser autorresponsável. Autorresponsável. O uso de máscara é autorresponsabilidade. Isso é só um exemplo do que está acontecendo na nossa vida agora. Mas quantas outras coisas, quantas outras situações aí que nós temos que nós tiramos o nosso da reta, né? Comunicação, meu Deus. O que é fake e o que é verdade? A gente já não sabe mais. Isso gera um estresse muito grande. Isso gera, sabe, um desequilíbrio muito grande, porque você não sabe mais o que você pensa, o que você acha. É difícil, é difícil. E isso acontece no dia a dia nosso, no dia a dia da empresa. Quantos boatos, quantas fofocas, né? Como que nós podemos realmente nos blindar disso aí, gente? É muito sério isso. Comunicação é um problemão que nós temos. É o primeiro, segundo ou até terceiro em algumas organizações, a questão da comunicação. E veja o que está acontecendo nesse momento de corona, nesse momento de quarentena. Quantos fakes, quanto tempo a gente perde, sabe? Com notícias que são falsas. E você fica sem saber, nossa, eu pensava isso, agora depois disso e tal. Como é complicado. Então, uma comunicação inadequada gera fofocas, desconforto, afeta relacionamentos, intensifica conflitos com perda de tempo, resultados ruins, sabe? Como que a gente vai dar crédito às pessoas se não há confiança? Confiança é fundamental. Eu lembro quando eu fiz uma formação com o Roberto Crema, ele dizia o seguinte: confiança é você fiar junto com o outro. Não é, gente? É você fiar. É você fiar. Isso é confiança, realmente. E está na hora de nós começarmos a investir também nessa questão da confiança. Como saber o que é realmente verdade? Em quem acreditar? Veja a quantidade de problemas que nós temos nesse sentido. Em casa, em outros grupos que nós participamos, nas empresas que nós trabalhamos, temos esses problemas aí na realidade. Então, gente, a comunicação assertiva, ela continua sendo o grande desafio para todos nós, em família, no trabalho, na sociedade, seja on ou seja offline. O fato é que nós temos que encarar isso, sabe, de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais positiva. Outro ponto ainda são os conflitos que nós temos vivenciado no mundo inteiro. Conflito que vai, é um gráfico, que tem lá de um lado guerra e do outro lado paz. São dois extremos. E nesse espaço aqui acontece de tudo. São conflitos de diversas intensidades. Aí eu parei para pensar, nossa, o corona também, esse período de quarentena está dando para a gente ver isso que está acontecendo no mundo inteiro. O que acontece conosco, o que acontece com grupos, o que acontece nas empresas. Então, por exemplo, é hora também de você
de você pensar os conflitos internos, os seus conflitos. Como que você lida com esses conflitos? Os conflitos com outras pessoas, os conflitos nas organizações, como é que nós lidamos com isso? Então, gente, essa é uma ferramenta que eu vou passar para vocês daqui a pouco, porque nós vivemos intensamente momentos muito conflituosos. Principalmente os conflitos internos. Talvez eles sejam mais severos do que outros tipos de conflitos em algumas circunstâncias. Então tem ferramenta que eu que eu fui aprendendo no decorrer da vida, da minha formação, que elas são importantes, que pode ajudar alguém. Então já eu vou falar sobre essas ferramentas. E eu não poderia deixar de abordar também a questão das lideranças. Pelo amor de Deus, quantas pessoas despreparadas estão à frente? Quantas pessoas que não têm noção, sabe, do que está acontecendo de verdade e querem fazer do seu próprio jeito. E vocês estão achando que é só mundialmente falando? Não. Na nossa casa, nas empresas também, será que nós podemos ser apenas de um jeito só? Ou será que nós temos que entender o que está acontecendo à nossa volta para tomarmos decisões melhores e obtermos resultados melhores? Então, a questão da liderança, gente, é muito importante que nós nos preparemos. Eu, você, os líderes que têm o cargo mesmo na empresa, né? Porque hoje as organizações vivem também várias pandemias. Você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui tá o caos. É uma loucura. E sem falar que nós vivemos em tempos de pressão e desafios o tempo todo. Quando você acha que tá assim, mais de leve, né, aparece alguma coisa que assim, te faz repensar e te faz assim, puxa vida, eu não sei nada. O fato é que ninguém está 100% preparado, nós nos preparamos a vida toda. Tem um livro muito interessante que é o Gestão do Amanhã, que diz o seguinte: ninguém nunca mais estará formado, e sim processo contínuo de aprendizagem. Então, assim, em relação à liderança, em relação a isso tudo que a gente está colocando aqui agora, nós nunca vamos parar de aprender. Sempre terá algo que você precisa saber, que você precisa interagir para que você possa superar essas adversidades. Então, a liderança hoje, não só a liderança hoje, mas o mundo hoje requer de nós, sabe, algo maior, que nós nos tornemos uma versão mais avançada de nós mesmos e que nós apoiemos os outros a se tornarem também melhores. Eu acho que isso é o ponto, esse é o X da questão. Nós precisamos trabalhar uma versão mais diferenciada, sabe? Uma versão mais avançada de nós mesmos. Então, afinal, gente, essa foi algumas reflexões que eu fiz, né? Então, afinal, o coronavírus e o tempo de quarentena nos obriga realmente a voltar para casa. E lembrando, a nossa casa é o nosso abrigo. Para a família, nos obriga a voltar para a família, nos obriga a rezar mais, nos obriga também a desacelerar da correria lá fora e repensar coisas de dentro que realmente fazem sentido. E cada um terá nesse tempo a chance de fazer as suas descobertas, aparar arestas, tornar-se mais fortes e a partir daí reinventar o seu caminho. Então é isso que nós precisamos, nesse sentido que nós precisamos realmente nos fortalecer, gente, para que nós sejamos pessoas diferenciadas, sabe? Não para aparecer para alguém, mas é algo que vem assim de dentro mesmo. Essa é a diferença. Então, e com isso você vai reinventando o seu caminho e vai ajudando as outras pessoas também a fazerem a diferença
na sua vida. Então agora, lápis e papel na mão. Lápis e papel na mão, porque vai ficar gravado assim, Renata, porque isso aqui você pode usar, mas assim, em vários momentos da vida. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, nós temos... Isso aqui eu vou falar de uma maneira bem simples, tá? Em relação a conflitos. Por quê? Eu tô preocupada agora com, sabe, o que tá se passando aqui dentro de cada um. Se a gente não ficar bem, a gente vai ter mais dificuldade para resolver outras coisas por aí. Então, eu aprendi, sabe, com um cara sensacional que foi, assim, muito importante na minha vida profissional, com o William Neves. Esses tipos de conflitos que nós temos. E ele dizia que o conflito intrapessoal, eu comigo mesmo, é assim, é o maior conflito que nós temos. E ele dizia o seguinte: conflito intrapessoal, eu comigo mesmo, nós temos duas situações de aproximação. Então, vamos lá, eu tenho uma viagem para o Morro do Careca. E tem uma viagem também, estou assim na dúvida, não sei o que eu faço, se eu vou para, sei lá, para outra praia. Então eu tenho um conflito, aproximação. E eu tenho que decidir por um deles. É ou não é, gente? Eu gosto dessas duas coisas, eu iria para qualquer uma das praias, mas eu não posso ir para as duas, eu tenho que escolher uma das duas. Então esse tipo de conflito é aproximação. O outro tipo de conflito que nós temos é aproximação, afastamento. O que é isso? Eu tenho algo que eu gosto e algo que eu não gosto. Então, por exemplo, eu tenho uma torta deliciosa, eu amo doce, isso me aproxima. Com certeza eu iria escolher doce mesmo. Mas do outro lado, eu tenho o que? Eu tô fazendo uma reeducação alimentar. Eu estou de regime, vamos dizer assim. Então, de um lado, eu tenho uma torta linda, gostosa, maravilhosa, e do outro lado eu tenho, né, a minha dieta. Não posso, eu sou diabética e tem outras coisas mais. Mas eu tenho que escolher por uma delas. Vocês poderiam dizer o seguinte: então, já que você é diabética, escolhe continuar a dieta. Não seria bem racional fazer isso? Não, mas de repente eu posso falar assim: não, mas eu quero escolher essa torta, porque hoje é sexta-feira, final de semana eu posso extrapolar um pouco mais, e não sei o que. Eu poderia fazer isso também. E o terceiro tipo de conflito é afastamento. Eu tenho duas situações que eu não gosto de jeito nenhum, mas eu só tenho aquelas duas opções e eu tenho que escolher por uma delas. Sim. Vocês podem falar assim: nossa, mas isso aqui é a situação de afastamento, dois pratos maravilhosos. Olha, eu não gosto de macarronada e não gosto de camarão. Isso me afasta. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então, é um conflito eu comigo mesma. E isso acontece, gente, nas situações mais simples da vida. Por exemplo, eu me levanto de manhã e eu não sei se eu uso essa blusa ou eu uso aquela outra blusa. Eu gosto das duas, mas eu tenho que escolher uma das duas. E assim por diante. Como nós não sabemos, não temos consciência disso, a gente vai, vai rolando o dia, e chega no final, você está até aqui e não sabe o que está acontecendo. É porque você não tomou decisões que precisava tomar, não sabe como tomar essas decisões. Então, aqui está a sugestão. Eu coloquei assim, dessa forma, que se vocês quiserem fotografar, mas eu sugiro que vocês façam isso, porque isso aqui funciona. Num segundo momento, então vamos lá, seria isso aqui, ó. Eu faria situação A e situação B. Tipo de conflito, pode ser aproximação, afastamento.
E esses 3 tipos de conflitos intrapessoais, eu comigo mesmo. Então eu venho aqui na situação A, coloco Morro do Careca ou Porto de Galinhas, e Porto de Galinhas, por exemplo, tá? Então, é um conflito, aproximação. O que eu faço para poder resolver o conflito, ou pelo menos para poder administrar o conflito? Eu vou lá na situação A e coloco o que eu ganho indo para o Morro do Careca. Ah, mas você ganha, nossa, é muito bom, você vai listar. É importante escrever. Depois, o que você ganha indo para Porto de Galinhas? E aí, eu já coloquei as 2 situações. Como é que eu vou tomar a decisão? Olha, com certeza, aqueles itens que deu mais pontos positivos, pode ter certeza que será a sua preferência na escolha. Pode até ser que você se engane, mas o fato de você ter dados evidentes, concretos para tomar essa decisão, isso te dá, sabe, um alívio. Então, gente, isso vale para você no seu dia a dia, isso vale nas organizações também. Vamos colocar um negócio aqui bem, assim, bem, como é que eu falo? Sei lá, de repente alguém aí que tá me escutando tem 2 namoradas ou 2 namorados. O namorado A e o namorado B. E gosta dos 2. Mas essa situação é boa demais da conta. Ou não é? Alguém poderia falar assim, é boa demais da conta, sim, mas chegou uma hora que não dá para você ficar com os 2 namorados mais, ou com as 2 namoradas. Então você vai colocar lá, o que eu ganho ficando com fulano, e o que eu ganho ficando com o outro fulano, por exemplo. E aí você tem evidências para que você possa tomar as suas decisões, ok? Isso aqui, gente, é uma explicação bem simples, porque eu trabalho com coisas simples, sabe? Eu acho que a gente está no momento de trabalhar com algo simples mesmo, chega de tanta complicação aí na nossa vida. Se alguém quiser mais informações sobre isso, eu estou aqui, eu explico para vocês, me manda um e-mail ou faça perguntas que eu respondo. Se quiser material, eu envio também. Diga, Patrícia. Hã? Eu já estou encerrando. Bom, gente, então, o dia de hoje era isso que eu queria falar para vocês. E eu quero dizer para vocês que amanhã eu tenho certeza que vocês vão adorar, que vocês vão falar com uma pessoa, sabe, maravilhosa. E que qualquer coisa que vocês queiram, né, de material, eu estou aqui à disposição. E também, se vocês tiverem ferramentas interessantes, em ferramentas simples, fáceis de serem utilizadas, vamos trocar, tá bom? Então, muito obrigada pelo dia de hoje, gente. Um abraço a todo mundo. Encerrei.